Bem-vindos ao B de Barbárie. Eu queria fazer com vocês um carimbo e fala dos meus livros italianos. Bom, esse carimbo e fala ele vai ser um pouco diferente porque eu comecei a gravar ele e aí do nada o meu celular piscou, parou de gravar e desapareceu com o arquivo. Então, alguns desses livros já estão carimbados, infelizmente. Então, eu vou ter que falar com vocês com alguns sem carimbar. Me desculpem, foi um erro técnico. Basicamente, aqui é Helena Ferrante, pra ser muito sincera. E aí, eu já começo pedindo pra vocês que me indiquem seus autores italianos aqui embaixo. Vocês vão ver que mesmo alguns clássicos eu nunca li. Mas, falando em clássicos, a gente começa com este aqui, O Leopardo, do Giuseppe de Lampedusa, na edição da Tag. Eu nunca tinha ouvido falar nesse autor até receber o livro da Tag. Tá aqui o meu carimbadinho. Esse livro aqui é um livro bastante clássico. Eu fiz uma playlist inteira de leitura dele aqui no canal. Vou deixar pra vocês nos cards. Tem um filme também. E esse livro aqui fala sobre a queda da monarquia na Itália. Mas o mais interessante é que o Giuseppe Tomás de Lampedusa fazia parte dessa realeza. Então, o ponto de vista dele é um ponto de vista muito específico, né? Ainda na Tag, este aqui, O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Eu acho que esse aqui também eu já tinha carimbado. Este livro aqui, tá aqui o carimbinho, ó. Eu já tinha visto muita gente falar e falar bem, mas eu não tinha me interessado sobre esse livro, né? Eu já fiz a resenha, eu vou deixar aqui nos cards também. Eu acabei lendo ele porque veio pela Tag, era fininho, e ele era indicado pelo Alejandro Zambra, que é um autor que eu amo de paixão. E aí eu pensei, ai meu Deus, vamos ler, né? E esse livro é um livro sobre espera, sobre as coisas que não acontecem. E acho que por isso, talvez, olha, parecendo uma doida. Acho que por isso, talvez, o livro, quando você fala dele, ele não parece tão interessante quanto ele realmente é. Mas é um livro muito bem construído pelo Dino Buzzati. Eu ainda não conheço outros títulos do autor. Se você já tiver lido, comenta aqui embaixo também. Mas eu acho que ele escreveu tão bem esse livro. Eu fiquei tão impactada com as reflexões que ele traz que eu com certeza leria mais coisas dele. Depois disso, Ítalo Somali e Giaba Chego com Minha Casa é Onde Estou. Esse livro aqui está carimbado e tem um autógrafo dela em que ela desenhou um gatinho. A Giaba Chego é uma querida, se vocês puderem ir em algum evento com ela, vão. Além de muito inteligente, ela é muito espirituosa. É muito gostoso estar num ambiente ouvindo ela falar. E eu tive essa oportunidade 2 vezes porque a editora Nós trouxe ela 2 vezes pro Brasil, na Flip. E depois ela trouxe no final do ano passado, se eu não me engano. Enfim, esse livro aqui, então, é um livro... É um livro em que a Giaba Chego, ela explora as raízes dela. Tanto as raízes somalis, quanto as raízes italianas. Ela fala sobre o espaço de pertencimento desses imigrantes. É um livro que eu gostei bastante de ler, mas o livro mais famoso dela, o Adua, eu tenho aqui em casa também autografado, mas eu ainda não li, mas eu espero ler em breve. Tá na minha meta de leituras agora de março. Depois, ainda não é Ferrante, mas é quase, pra quem sabe das fofocas, Domenico Starnone, aqui Laços. Eu não sei se vocês sabem, mas quando eu comprei esse livro, 2 amigos meus me mandaram mensagem. O Matheus, do @literato brasileiro lá no Instagram, e o Hilário, do Leitura de Cabeceira, aqui no YouTube. E quando os dois me mandaram mensagem falando para ler comigo, eu falei, quer saber, eu vou colocar vocês dois num grupo e a gente lê todo mundo junto. E aí eu, brincando, coloquei o nome do grupo de Clube do Starnone. O que aconteceu? Virou um clube mesmo. Desde então a gente lê todo mesmo livro, ou pelo menos tenta, porque todos nós lemos bastante, então geralmente dá errado. Mas a gente lê bastante coisa juntos. E a única regra do Clube do Starnone é que sempre que lança um novo livro do Starnone, a gente lê juntos. Então lançou depois o Assombrações. O Assombrações eu não gosto tanto quanto Laços, tá? Mas eu acho ele absurdamente bem escrito também. O Domenico Starnone tem uma qualidade literária inegável. E esse ano parece que a Todavia já confirmou um novo livro de Starnone. Então eu não sei quando lança, mas quando lançar, estaremos lendo. Agora sim, só vai ter Helena Ferrante, gente. Dias de Abandono. O Dias de Abandono, muita gente diz, né? É um livro que meio que prova, e aí eu vou falar da fofoca,
que o Domenico Starnone tem alguma relação com a Helena Ferrante. Ou ele e a Helena Ferrante, como muitos supõem, ou a Helena Ferrante é a mulher dele, que agora me fugiu o nome, eu vou colocar na tela para vocês. Mas o que acontece? Em Dias de Abandono e em Laços, a gente tem a história de um casal que é casado há muitos anos e se separa. E tem uma história, uma pequena historieta dentro, que é quando a mulher, a ex-mulher, fala para um dos filhos que ele amarra os sapatos igual o pai. E essa história tá nos 2 livros. Então, existe uma relação direta feita pelos autores, mas a gente não sabe exatamente qual é. Dias de Abandono é o meu livro favorito solo da Helena Ferrante e tem resenha aqui no canal. Se eu lembrar, as resenhas que não couberem aqui e não tiverem no fim do vídeo, eu vou colocar aqui embaixo. Depois vem Um Amor Incômodo, que é o primeiro livro da Helena Ferrante. Dos livros solo, ele é o meu segundo favorito, mas eu gosto dele menos do que a série napolitana. Eu acho que aqui a gente tem diversas características que a Helena Ferrante desenvolve depois numa autoria mais madura. Mas o que acontece? Ela escreve Um Amor Incômodo e ela demora 10 anos para escrever Dias de Abandono. Acho que é meio que um sentido de que ela mesma não se sentia preparada para continuar escrevendo naquele momento. Mas eu não acho que é um livro ruim. Pelo contrário, eu gosto mais do que muita gente. Tá aqui carimbadinho. Meu gato passou aqui embaixo, não sei o que ele quer. Depois, o livro solo que eu menos gosto da Helena Ferrante, que é A Filha Perdida. Nesse livro aqui, a protagonista tá numa praia, em Nápoles, logo depois das filhas dela irem morar nos Estados Unidos com o ex-marido dela, né, que é pai das meninas, e ela vai pra praia se dar esse momento, né, de descanso. E o que eu não gosto desse livro talvez tenha a ver com a ordem da minha leitura. Eu acho ele muito parecido com o segundo livro da Helena Ferrante, da série napolitana, porém menos interessante. Então talvez isso tenha influenciado a minha leitura. E agora a série, vamos lá, deixa eu inverter aqui, porque tá ao contrário e faz mais sentido falar de forma cronológica. Tá aqui Ana Ferrante, Amiga Genial, esse primeiro livro da série que eu gostei muito. Eu acabei lendo ele, na verdade, no Kindle na época. Eu não achei que eu ia gostar. E aí, quando eu terminei de ler Amiga Genial, eu lembro de ter ido numa Saraiva e comprado os 4 livros de uma vez. Ou foram os 3 primeiros e o quarto não tinha sido lançado, uma coisa assim. Então tá aqui marcadinho. Eu gosto bastante da Amiga Genial. Eu acho que ele é o meu terceiro livro favorito dentro da série. O meu livro favorito na série é A História do Novo Sobrenome. Eu tenho uma teoria, que é claro que ela pode incorrer em exceções, mas eu tenho a impressão de que as pessoas se identificam muito com os livros que representam o período da vida dessas mulheres em que elas estão, né? Isso aqui é um romance de formação. Se eu fosse amiga... Opa! Tá acabando a bateria, só tiver acabar logo. Se eu fosse, né, uma pessoa... Se eu morasse nessa série, eu estaria nesse livro. Então, eu acho que eu identifico algumas questões aqui. E onde eu vejo diferenças, eu acabo fazendo mais comparações do que em outros livros, né? Acho que isso faz um pouquinho de sentido. Meu segundo livro favorito da série é A História de Quem Foge e de Quem Fica. Eu gosto muito dessa parte. Eu acho que é uma das partes mais casos de família da série. Lembrando que, assim, a gente fala muito dos dramalhões italianos na série napolitana, mas ele é muito mais que isso, né? É uma série que tem diversas camadas e que você pode achar muito pobre se você não conseguir enxergar as de baixo. Mas eu acho que ele também funciona muito bem como uma grande novelona, assim, como um caso de família. E por último, o livro que eu menos gosto, que é A História da Menina Perdida. Eu entendo que como um livro que finaliza, ele se preocupa muito em fechar alguns ciclos. E por isso a gente às vezes fica meio cansado na leitura. Mas acho que faz parte, né, pra gente ter uma obra como um todo. Gosto de pensar nas séries como uma única obra. E aí, nesse caso, a gente tem um belo fechamento aqui. Eu acho muito interessante como a Helena Ferrante resolve tudo isso. Dito isso, acabaram a minha pilha. Deixa eu dar uma puxadinha aqui e ver se rola
sem destruir nada, então não destruí. Bárbara do Futuro vindo aqui pra dizer que mais uma vez esse vídeo foi sabotado. A bateria do meu celular não acabou, ela tava em 20% quando eu tava gravando, mas a memória acabou. Então eu vim aqui só pra concluir esse vídeo, dizer que se vocês gostaram dele, tem muito mais material bacana aqui no canal, é só se inscrever, clicando na bolinha com o meu rosto que deve aparecer desse lado. Todos os livros que eu pude, eu coloquei nos cards, mas os vídeos só comportam 5. Então eu vou deixar outros aqui e pretendo ler mais literatura italiana em breve. Não esquece de deixar a sua indicação aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima.